Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, é uma grande alegria poder estar aqui e juntos darmos início a esse projeto da santidade nas Sagradas Escrituras. E antes de nós adentrarmos na Palavra de Deus, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alan, eu tenho 24 anos, faço parte da Missão Unicrist e atualmente estou como formador geral. E é uma alegria poder, junto com vocês, refletirmos sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver a respeito de um grande patriarca, o primeiro patriarca, Abraão. E a palavra está em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão completou 99 anos e a velha apareceu, ele disse: Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de uma multidão de nações. E não te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti. De geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, como possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos um dos chamados que Abraão teve na Sagrada Escritura. E esse grande patriarca do povo de Deus é aquele que deu origem como primeiro patriarca a toda a história de Israel. É de Abraão que vem a sua descendência. Abraão teve 8 filhos. É dele que vem a descendência dos reis. É dele que vem a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele assume então um papel preponderante, porque em Abraão nós vemos pela primeira vez a formação de uma aliança mais sólida com Deus. Nós vemos que aqui em Abraão, aquelas alianças subsequentes que foram sendo quebradas pelo povo de Deus assumem um caráter mais forte. Aquela aliança que tinha sido quebrada na criação por Adão e Eva pelo pecado, a aliança que tinha sido quebrada pelo assassinato de Caim por Abel, o quebramento da aliança com os tempos de Noé, com o dilúvio. Nós vemos também a promiscuidade no tempo de Noé, a Torre de Babel, mas em Abraão nós vemos o firmamento de uma promessa. E nesta passagem que nós acabamos de ler, Abraão é chamado à santidade. Perfeito, anda na minha presença. E aqui nós precisamos compreender o seguinte, porque se ainda existe no nosso coração, na nossa mente, alguma objeção a esta verdade, é preciso que caia por terra. Durante toda a história da igreja, a igreja sempre acreditou que a santidade é um chamado universal, ou seja, para todos, homens, mulheres, de todas as raças, independente do estado de vida, sendo clérigos ou sendo leigos. Mas durante um tempo na história da igreja, por inúmeros fatores que não convém nessa pregação que nós explicitemos melhor, nós precisamos entender que este conceito ficou confuso, ficou nebuloso na cabeça dos teólogos e da igreja de uma forma geral. E nós vemos então no Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, um firmamento do chamado universal à santidade. Mas muitos homens e mulheres antes disso, como São José Maria Escrivá, 50 anos antes, já falava sobre esse chamado à santidade. O que eu quero dizer para você é algo simples. Você, assim como Abraão foi chamado à perfeição, você também é. Você é chamado à santidade, a ser separado, do grego kadosh, aquele que é tirado do meio da multidão e separado. E diante desta realidade do chamado universal à santidade, nós vemos também nessa passagem que nós acabamos de ler uma promessa. Além do chamado de santidade, Deus faz uma promessa para Abraão, da sua descendência e, sobretudo, eu te darei uma terra, a terra prometida. Mas assim, meus irmãos, como no tempo de Abraão foi prometido uma terra para aquele povo, para nós também é prometido uma terra prometida, que é a Jerusalém Celeste. Assim como nos tempos de Abraão, nos tempos de Moisés e de todos os outros, em que foi prometido uma terra em Canaã, para nós é prometido um céu belo e maravilhoso, que São Paulo disse que tem por ele, que os sofrimentos do tempo presente não são nada se comparados à glória que está nos esperar no céu. Um céu que o mesmo Paulo diz o seguinte, que olhos jamais viram, ouvido jamais ouviu, o coração do homem jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado para nós. É esse chamado de santidade, é esta promessa de céu. A mesma promessa sobre Abraão está sobre a sua descendência, que somos nós. Mas para nós entendermos aqui o chamado de Deus a Abraão, é preciso que nós compreendamos uma série de coisas.
É preciso que nós compreendamos que aqui no capítulo 17 do Gênesis, que nós vemos Deus falando e fazendo esse chamado e fixando uma promessa com Abraão, já havia sido feito em outros capítulos anteriores. Nós vemos no capítulo 12, no final do capítulo 13, nós vemos no capítulo 15 e agora no capítulo 17. E juntando todo esse chamado de Deus, nós observamos que Deus faz uma série de exortações e ordens para Abraão para que ele pudesse viver aquele chamado que Deus faz aqui no capítulo 17. Ser perfeito, anda na minha presença. Quando Deus diz o seguinte a Abraão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. E por isso nós precisamos compreender o seguinte: é preciso que nós mergulhemos no contexto daquela época. Abraão, um homem semita, vivia naquela região que era absolutamente dominada pela idolatria, dominada pelo pecado, pela promiscuidade, e ele é chamado a se retirar daquele lugar. O contexto que nós vemos aqui aplicando para a nossa realidade: Abraão é convocado por Deus, antes de tudo, para poder viver uma vida de santidade, para poder viver a promessa de Deus, é chamado a uma renúncia. E aqui é uma verdade que precisa fixar, porque nós temos vivido os tempos confusos na igreja. Coisas que outrora eram óbvios até para quem não era da igreja, hoje parece que para quem está na igreja, parece que não é mais tão óbvio assim. Como a realidade de que é preciso renunciar às coisas para seguir a Deus. Abraão precisou sair da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Ele precisou renunciar ao pecado, renunciar à idolatria e sair daquele lugar. Porque nós temos visto hoje um tipo de pregação em que há um esforço gigantesco, não mais para renunciar ao mundo, mas para se conciliar com o mundo. Aquilo que nós vemos em Romanos no capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. Ou quando Jesus diz para os apóstolos: vivam nesse mundo como se não fossem dele. Vivam nesta terra como estrangeiros. Esta verdade que sempre foi clara, parece que nesses tempos não é mais tão claro assim. Parece que há um esforço contínuo em conciliar a vida com Deus com a vida do mundo, tentando normatizar uma série de coisas que não são conciliáveis com a fé católica. E é preciso então que diante desta realidade nós renunciemos primeiro ao pecado. Isso era para ser óbvio, mas é preciso que nós renunciemos ao pecado. O pecado, por essência, é aquilo que cria entre nós e Deus uma inimizade. Quando nós pecamos, ainda que nós não saibamos e não tenhamos declarado isso com a própria boca, nós declaramos ódio a Deus. Dentro de nós, no nosso interior, nós rompemos uma amizade com Deus. Então é preciso renunciar ao pecado. É preciso renunciar à maldade. É preciso renunciar àquilo que a igreja disse que não é bom para nós. É preciso fazer esta renúncia. Mas não basta renunciar ao pecado. É preciso também renunciar às ocasiões. Nós vemos aqui em Abraão que foi pedido 3 coisas: sai da tua terra, sai da tua casa e da tua parentela. E para nós também, renuncia ao pecado, mas não só ao pecado. Renuncia ao pecado, mas renuncia também à ocasião de pecado. Veja, a Sagrada Escritura diz que a ocasião faz o ladrão. Nós vemos São Felipe Neri dizer que o homem que vence o pecado é aquele que foge. Então nós precisamos evitar toda e qualquer ocasião de pecado. Se nós sabemos que em determinado lugar, ainda que a nossa atitude não seja pecaminosa, mas eu sei que se eu for para aquele lugar, se eu frequentar aquele lugar, se eu frequentar essas amizades, se eu adentrar em determinados tipos de conversa, se eu me dar ao luxo de fazer alguns prazeres, ainda que sejam lícitos, mas isso gere em mim uma ocasião de pecado, é preciso renunciar. E por isso é necessário um conhecimento de si. É necessário que nós conheçamos o nosso interior para identificarmos aquilo que é ocasião de pecado para nós. É preciso que nós compreendamos esta realidade. E além disso, assim como sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela, nós renunciamos ao pecado, às ocasiões, mas também nós precisamos renunciar por vezes às coisas lícitas em prol do reino. O que eu quero dizer com isso? Há muitas coisas que não são em si pecados. O direito ao descanso, o direito a um lazer saudável. Mas por vezes nós seremos chamados, se nós queremos ser separados, se nós queremos ser santos, nós seremos chamados a renunciar muitas vezes prazeres lícitos que nós temos como direito. Eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito de tal lazer, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo. Mas muitas vezes o chamado de Deus nos impelirá a renunciar a essas coisas que são lícitas. Eu não estou dizendo que é pecado você ter um momento de lazer. Eu não estou dizendo que é pecado você descansar. O que eu estou dizendo é que Deus pode pedir para que você renuncie isso. E se nós queremos ser perfeitos, andar na sua presença, viver o chamado universal à santidade, isso se faz necessário.
Uma das outras exortações e ordens de Deus que nós vemos nesse capítulo, agora no capítulo 13, nós vemos Deus dizendo o seguinte a Abraão: Abraão, não temas. E esta é uma realidade que nós precisamos cravar no nosso coração nos dias de hoje. Nós não podemos ter medo de ser santos, porque nós sabemos que é uma dificuldade. O próprio Senhor nos disse: filhinhos, esse mundo havereis de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Não temas. É necessário que nós não tenhamos medo de ser santo. Nós não tenhamos medo de fazer esses passos de renúncia. E nós não tenhamos medo do combate espiritual. Nós vemos em Eclesiástico, no capítulo 2, o autor dizer o seguinte: meu filho, quando entrares para o serviço do reino, prepara-te para a prova, porque o ouro é provado no fogo e os eleitos no cadinho da humilhação. O que tudo isso quer dizer para nós é algo muito simples. Nós temos esta necessidade de não temer o combate, porque quando nós adentrarmos, quando nós caminharmos rumo a Deus, nós teremos que enfrentar dificuldades. Primeiro, as dificuldades interiores. A minha dificuldade como homem que tem a tendência ao pecado, ao mal, à perversidade pelo pecado original. Terei que enfrentar um mundo que não é de Deus, como já foi dito aqui antes. E terei que enfrentar, como diz a palavra de Deus em Efésios 6, os principados, as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós não podemos ter medo de travar um combate espiritual. Nesse tempo, aqueles que são chamados à santidade devem travar esse combate e não devem ter medo por isso, porque nós não estamos sozinhos. Diz Romanos capítulo 8 que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que marcha em nosso favor. Não é pela nossa força, mas é pela força do Deus dos exércitos. Não é pelo nosso poder, pelas nossas capacidades intelectuais e físicas, morais, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus nós não podemos temer isso. E muito menos se não tememos as forças espirituais do mal, nós não devemos temer a perseguição dos homens. O Papa Bento XVI vem trazer uma realidade sobre o martírio da ridicularização. Nós seremos perseguidos pelos homens. As pessoas vão olhar para nós e o fato de sermos cristãos e levarmos uma vida de acordo com o evangelho será causa de escárnio. As pessoas nos ridicularizarão, tentarão nos censurar, tentarão nos impedir. Nós seremos tidos como maus. Mas o próprio Jesus Cristo disse: se eles me odeiam, também odiarão a vós. E nós não podemos temer esse medo da perseguição. Uma outra atitude que nós vemos de Abraão em relação a Deus, neste capítulo que nós acabamos de ler. Nós vemos o seguinte: quando Deus fala que Ele é o El Shaddai, o Senhor, chama Ele a ser perfeito, constitui uma aliança entre Ele e Abraão. Abraão cai com a face por terra. Meus queridos, essa sinalização, este ato de Abraão vem significar algumas coisas para nós. Se nós queremos viver esse chamado à santidade que Deus fez, se nós queremos herdar esta promessa da terra prometida do céu, é necessário cair com o rosto por terra. Isso significa primeiramente o quê? Humilhação. Nossa Senhora disse no Magnífica que Deus exalta os humildes. É preciso que eu tenha humildade e reconheça que eu sozinho não consigo nada. Que eu sozinho sou mal, que eu sozinho sou perverso, que sozinho eu tenho a tendência ao pecado, que eu não vou conseguir, mas como eu já disse anteriormente, nós temos um Deus por nós. Então esta atitude de humilhação é se colocar: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. E viver aquilo que diz São Paulo, que é na minha fraqueza que a sua força se manifesta. É na nossa fraqueza, no reconhecimento das nossas misérias e na súplica da graça de Deus, que Deus vem em nosso socorro. E aqui outra realidade: além de se humilhar, é necessário suplicar a Deus. Vida de oração. Quem não reza, cai. O saudoso Dom Henrique Soares da Costa dizia que quem não reza é ateu. Se não ateu na teoria, ateu na prática, pois vive como se não acreditasse em Deus. E nós temos vivido um ateísmo prático nos nossos tempos. Pessoas que compreendem um conceito de santidade, que ouvem falar que eu preciso ser santo, que acreditam em um Deus, que professam a sua fé, mas que vivem de forma equivocada. Não há uma coerência em sua vida. Nós vivemos como se nós não fôssemos de Deus. Se nós não rezarmos, não suplicarmos a graça de Deus, não conseguiremos viver essa vida de santidade. Esse é o principal passo da santidade. Se humilhar, se reconhecer pequeno, pecador, e suplicar a graça de Deus. Vida de oração. Santa Teresinha vem dizer que quem não reza dificilmente se salva. Esta é uma realidade que nós precisamos incutir em nosso coração. Além da realidade da oração, o prostrar-se por terra, com o rosto no pó, vem significar a penitência.
E, meus queridos, falar de penitência nesses tempos é algo absurdo para o mundo. Falar de implicar em nós pequenos castigos corporais para que nós domestiquemos a nossa carne, que é pecaminosa. A nossa carne é como uma criança mimada, que precisa ser balizada, ser imputada nela pequenos castigos para que ela cresça em Deus. Meus queridos, para nós vivermos uma vida de santidade, é necessário essas coisas. É necessário uma renúncia verdadeira. É necessário uma coragem que vem como graça de Deus, mas como exercício de virtude também. A mística que vem de Deus e a sese que vem de nós. É necessário esta coragem para não temer o combate espiritual, não temer a perseguição, e é necessário uma vida de oração, uma vida de penitência, uma vida do lado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.